existem coisas que elas são essas tendências de moda, de beleza, de comida e bebida, seja lá o que for, que elas são coisas passageiras. A gente usa, todo mundo quer ter, e depois elas passam, né? Durante a Barbie aí, a gente queria comprar coisa rosa, queria ter camiseta rosa, queria ter sorvete rosa, queria ter um monte de coisa rosa. Mas teria que analisar para entender se isso está fazendo parte de alguma coisa maior ou não. Me parece que, enquanto Barbie mesmo, né, não, é uma coisa passageira. Talvez enquanto movimento de brand content, talvez fosse algo que a gente poderia olhar que tivesse um lastro, talvez sobre o próprio movimento do feminismo, né? Então, tem outras coisas que a gente poderia olhar que talvez tivesse, mas enquanto tendência de moda, ela é uma tendência que teve ali um pico e que já tem aí a sua decadência, digamos assim. Tem outros movimentos que eles têm um lastro maior, que eles têm esse lugar. E ainda tem as tendências. E a gente aqui, estava conversando com o Henrique esses dias, a gente até processando, a tendência não é algo que termina, a nossa visão de tendência. A tendência, ela vai se transformando, porque ela é um filme contínuo, né? A sustentabilidade não é algo que agora ela está existindo, né? Olha aí o lastro que existe dentro desse olhar para as coisas, para o planeta e assim por diante. Da mesma forma, essa identidade menos definida, esse undefined ID que a gente falou assim, se a gente olha esse lugar de gerações e como é que esses valores são construídos, a gente vê que essa tendência não é uma nova tendência, ela é uma continuação de um movimento e, às vezes, de um contramovimento anterior. Se eu tinha uma geração que era muito preocupada com isso, eu começo a ter um movimento que é contra essa cultura e assim por diante. Mas por que que isso importa, Fê? Por que que vocês acharam que é importante a gente falar sobre isso? Porque tendências, às vezes, é só hunting e às vezes é forecasting. Então, é muito importante para quem pesquisa saber se a gente está fazendo um trabalho de cool hunting ou um trabalho de trend forecasting, porque são habilidades completamente diferentes. Uma tem uma atenção maior num detect, né? No detectar, de estar sempre muito conectado com o que é novo, com essas pessoas que estão sempre trazendo novo. Já o Trend Forecaster, ele tem um foco maior nesse lugar de decodificar o que isso significa para conseguir direcionar, para conseguir dizer, não, esse é um futuro possível, esse é um futuro possível H1, H2, H3, e que lugar que isso está entrando dentro da minha estratégia. Ele importa também para quem demanda, porque muitos clientes colocam tendência e pedem coisas diferentes com essa mesma nomenclatura. Eu quero um estudo de tendências, quando na verdade ele está querendo talvez um radar de cool hunting ou talvez ele queira aí um trabalho de trend forecasting, que são entregas diferentes, que são técnicas diferentes, que são processamentos diferentes de sinais que estão disponíveis. E ainda para quem consome, né? Quantas informações a gente é bombardeado todos os dias com listas de coisas, de tendências, de coisas que a gente deveria olhar, deveria prestar atenção, mas talvez a gente não pare para pensar se isso está sendo apontado como algo que a gente deveria olhar porque está no hype, ou se são coisas que têm aí esse desdobramento mais transversal. E o que é muito importante aqui para encerrar, e a gente ouvir, eu estou vendo que tem umas perguntas surgindo, é que isso não tem um juízo de valor. Muitas pessoas, e nos últimos anos, o cool hunting pode parecer que é menos importante que o trend forecasting, mas a gente não acredita nisso. A gente acredita que as duas abordagens são extremamente importantes. O cool hunting, ele tem um papel e o trend forecasting, ele tem outro papel. É muito importante e é muito difícil fazer um trabalho de cool hunting também, de você estar realmente sempre conectado com esses novos movimentos que emergem. Mas também é algo que demanda um outro tipo de habilidade quando a gente começa a olhar se são movimentos passageiros ou se isso tem um lastro, uma implicação, uma transversalidade diferente.